noite, gente. Saudações bactinianas, tudo bem com vocês? Então, chegando aqui para mais um Entre Vozes 17, com muita satisfação. Aproveito para agradecer a todos que têm acompanhado. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Natália, daqui a pouquinho já vou te chamar, já vou te chamando. Então, esses minutinhos iniciais a gente vai dando essa introdução. Aproveitem para chamar os amigos, os contatos, né, que têm interesse em participar desse diálogo hoje com a Natália. Boa noite a todos. Então, assim, gente, para quem não conhece, né, o projeto Entre Vozes, ele funciona já há alguns meses, sempre com a participação de um convidado especial. Ou eu convido essa pessoa para interagir aqui, para dialogar com a gente, ou também é possível, quem tem interesse, né, para quem não sabe, se inscrever para participar. E a ideia é justamente a gente poder trocar, fazer uma troca a partir das nossas práticas, das nossas experiências, daquilo que nos move. Oi, Jane, seja bem-vinda também. Aquilo que nos toca, a gente traz aqui para esse momento de interação e dentro desse momento, dessa perspectiva, é que vai se juntando também, de alguma forma, pequenas pílulas do pensamento de Bakhtin, que é o filósofo. Então, só para dar um pouquinho a contextualização para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de Bakhtin, não se preocupe, justamente ele vai estar de alguma maneira aqui presente nas entrelinhas, né, do diálogo que a gente vai tecendo juntos. E eu vou, a partir do que a Natália vai nos trazendo, justamente buscando fazer essa mediação com o pensamento de Bakhtin, com relações que me chegam, mas que a gente também aqui juntos pode buscar estabelecer através justamente da interação entre todos nós, não só a minha interação com a Natália propriamente, mas todos nós podemos buscar estabelecer essas relações com o que está sendo construído aqui juntos. Então sejam muito, muito bem-vindos. Eu vou chamar já a, a nossa convidada, que é a historiadora da arte. Eu já vou chamando ela aqui, fotógrafa. E isso é muito importante para a gente, justamente porque... Oi, Natália. Oi, Seja tudo bem? bem-vinda. Enfim, chegou o nosso dia. Gente, se puderem, avisem se estão vendo bem, se estão ouvindo bem. Natália, muito obrigada pela tua presença. Vou fazer só uma introduçãozinha para depois te deixar à vontade com a palavra, porque a gente quer te ouvir, a gente quer te escutar. Então, assim, a Natália trabalha com fotografia, é a fotografia documental, ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela com essa vivência dentro de um terreiro de Umbanda. E isso parte da vida, né, gente? Isso que eu achei muito lindo, é a gente poder trazer esse testemunho da vida e como isso vai se transformando em pesquisa, em trabalho que vai reverberando, né, fazendo reverberar outras vozes, alcançando outros espaços. Mas eu gostaria muito que a Natália falasse sobre essa história do que vem antes, né? Então, isso é muito bacana. Então ela vai contar justamente para a gente essa vivência dentro do terreiro e o que que essas imagens, né, para a gente, por que que é interessante esse papo aqui? Porque fotografia é imagem e é uma linguagem visual. Só aí já nos interessa muito do ponto de vista aqui do canal, esse nosso interesse. Mas dentro disso, obviamente, tem muitas outras vozes e é isso que nos interessa, essas relações que a gente pode estabelecer entre vida e arte. Então, Natália, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite, uma grande satisfação te ter aqui, muito linda a tua proposta, então eu estou bem, quando eu conversei com a Natália, fiquei bem emocionada, foi bem especial o papo, como todos, né? Sempre os encontros aqui da Entre Vozes tem sido muito gratificantes essa troca que a gente tem, não só no momento da live, mas quando a gente se conhece, quando a gente tem a oportunidade de conversar. Então, assim, Natália, divide com a gente essa preciosidade do teu olhar aí, da tua pesquisa. Então, boa noite para todo mundo, boa noite. Tá me ouvindo? Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Então tá.
Eu que queria agradecer pelo convite, foi maravilhoso a nossa troca, nossa primeira comunicação. A Jane tá aí, né, que intermediou isso também, Sim, com então certeza. é muito bom, então tá aqui. E eu vou dar começar a dizer como é que eu fui parar num terreiro de Umbanda, né? Então, eu trabalho com fotografia tem algum tempo já, mas sempre naquela coisa da onda de eventos e tal, mas sempre gostei muito de fotografia documental. E aí, eu faço história da arte, fazia história da arte na FRJ e conheci uma pessoa, conheci uma amiga no mesmo local de trabalho e ela era um bandista. E aí, essa coisa de ter, né, amizade e tudo mais, eu sou budista, a gente conversando, ela me convidou um dia para ir conhecer o terreiro, assim como eu também já tinha convidado ela para ir conhecer o budismo, nessa troca mesmo de diálogo, experiência, de filosofias de vida, né? E aí fui ao terreiro, cheguei lá de mansinho, na minha, quietinha, e no andar da gira, né, uma das pessoas da família dela, já conhecia a família, todo mundo, uma das irmãs pediu para que um caboclo, que é o caboclo Tupi, me chamasse para eu falar com ele, porque eu estava lá quietinha, só observando, mas não queria muita interação com ninguém, nem nada, nem com nenhum guia, por receio, desconhecimento, enfim, não sabia muito como me portar. E aí, quando me chamaram, eu falei, bom, vou, né? Não vou recusar, afinal de contas, estou na casa deles, né? Então fui, e aí, conversando, ele começou a perguntar, ele fez a pergunta se eu estava vendo um escrivinhado novo, né? Traduzindo na linguajar deles, né? Se era algum curso, faculdade, alguma coisa nesse sentido de estudo novo. E aí eu olhei e falei, tô vendo, sim. E aí ele começou a falar que estava no meu caminho, que ia dar tudo certo, e que o charuto que ele estava fumando, ele ia me dar o charuto, e no dia que eu fosse entregar minha documentação nesse lugar, eu fumasse esse charuto, batesse minha perna 3 vezes e chamasse por ele, que ia dar tudo certo. Que eu ia entregar minha documentação para a pessoa correta, ia dar tudo certo, estava tudo certinho. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como é que eu vou entregar uma documentação, eu vou fumar um charuto, como é que esse homem sabe disso, né? Porque, na verdade, era um guia que sabia de tudo e o médium ali, eu também nunca tinha falado com ele, não conhecia. E eu não podia nem dizer que essa minha amiga tinha falado alguma coisa, porque nem ela estava sabendo dos meus planos. Era uma Uhum. coisa, assim, bem embrionária ainda, bem inédita. Só eu comigo mesma. E aí eu falei, tá, tudo bem, saí com aquilo, fiquei, né? Aí conversei com ela, falei, olha, aconteceu isso e tal. Ela riu e falou, ó, faz o que ele tá falando. Eu falei assim, tá, mas o processo que eu tô vendo não tem que entregar documentação nenhuma na faculdade, né? Era uma faculdade de fotografia, era um curso de graduação e eu queria uma bolsa, porque eu não tinha condições de pagar a mensalidade integral. E aí eu falei assim, mas não tem que entregar nada, é tudo online, é tudo pela plataforma e tal, beleza. Aí passou-se um tempo, comecei com aquilo na cabeça, fui separando minha documentação, fui vendo, acompanhando todo o processo, edital e tal. E aí, chegando mais próximo, eu falei, cara, quando é que tem a próxima gira? Quero ir lá falar com aquele guia. Aí ela riu e falou, Aí, ó, aí tu sábado. passou a querer, né? Aí a É, vontade. exato. Eu falei, bom, vou lá falar com ele, mas nem era para querer alguma coisa, era para dizer para Sim. ele que aquele mundo que ele tinha me falado de entregar a pessoa não existia, né? E aí eu falei, voltei lá e falei com ele. Dessa vez eu falei, eu quero falar assim, então vamos lá. Aí fui ver e falei, olha, beleza, eu tô fazendo tudo aquilo que você falou, né? Tô acompanhando, mas não tem nada para entregar pessoalmente. Você entende que existe um computador, tecnologia? Ainda falava assim, tecnologia, computador, porque eu estava falando com um guia que não vive aqui, né, exatamente, materializando, não acessa a internet. Uhum. E aí ele falou, não, mas você vai entregar pessoalmente, fica tranquila. E aí eu olhava para a cara dele e pensava assim, gente, como? Como é que eu vou entregar pessoalmente isso? Deixei rolar, fui vivendo a vida. Isso acho que teve 1, 2 meses depois. Na semana antes de eu entregar a documentação, eu entrei novamente na plataforma e estava lá.
documentação para a bolsa, entregue na secretaria no dia tal, na hora tal. Eu falei assim, quê? Aí eu falei, gente, entre o céu e a terra existe muita coisa que que a nossa filosofia não sabe, né? E assim Exato. começou a minha história com o terreiro. Eu entrei para a faculdade, eu consegui uma bolsa e comecei a cursar. E aí a graduação era dividida em blocos. Então, assim, a cada 6 meses eu tinha um projeto para entregar, como se fosse um TCC mesmo, né? Com Uhum. banca avaliadora e tudo mais. E o primeiro bloco era de fotografia documental. Aí eu, beleza. Fiquei lá fazendo né? Tava fazendo faculdade, conheci professores e tudo mais. Chegou numa aula prática, um professor distribuiu várias funções e depois a gente trocava. E essas funções a gente tinha que fotografar ali. E eu peguei uma função que era de fotografia com baixa velocidade do obturador. Se tiver fotógrafos na área, estão entendendo mais ou menos que acontece. O que acontece com isso? A gente faz as fotos com movimentos muito borrados. Então não fica aquela coisa muito nítida, né? Assim, estática, congelada o movimento. Ele tem aquele seu borrão, é como se ainda imprimisse um resto de movimento na imagem. E aí, fazendo a aula, eu me identifiquei com aquilo, achei aquilo fantástico. Falei, cara, quero fazer meu projeto com isso, né? Com essa técnica. E aí eu fui pesquisar, fui procurar referências, e aí vi muitas referências sobre Pierre Berger, Guy Veloso, enfim, fui entrando na área da fotografia para buscar referências para aquele meu trabalho. E aí fiquei pensando o que é que eu vou fazer, que tenha muito movimento, comecei a pensar em várias coisas, dança, esporte, pá, não sei o quê, e conversando com essa minha amiga, por que você não vai lá fotografar o terreiro? Aí eu falei Hum. assim, não sei, tem que ver se pode, como é que vai ser, né, tal. E aí eu sei que ela falou, eu vou falar com a minha madrinha, porque era um terreiro que é de família, então assim, vem da avó que passou para a filha, e aí tem sobrinho, neto, várias pessoas ali da mesma família participando e comandando o terreiro. E aí eu falei assim, tudo bem, então vai lá, fala com ela. Já lembrando que eu já participava do ciclo familiar dessa minha amiga. Então eu falei assim, vai lá então. Eu falei, beleza. Aí depois ela me falou, Nath, olha, fale. só posso pegar um ganchinho Vai, aí pega. também? Posso? Pode, Não, porque claro. eu acho sempre muito interessante, né? E isso é a questão da troca. Me lembro quando a gente conversou, eu me lembro que quando a gente conversou, eu sempre ressalto muito isso, porque às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, né? Ah, mas eu não conheço Bakhtin, aquela história toda, né? E eu digo, é muito mais a troca, essa interação, né? Do que Uhum, discutir teoricamente, né? Não é esse o objetivo, mas é sim. a partir justamente dessa troca, né? Do que cada um tem para trazer, para interagir, né? Um com o outro, essa troca Uhum, rica que a gente faz. É, é, é a partir daí, sim, que a gente discute sobre esse Bakhtin, né? Mas é partindo da prática. E aí eu me lembro que tu falou assim, e troca tem tudo a ver com o meu trabalho, com a fotografia. E quando tu fala disso, que falaram assim, por que tu não faz o terreiro, né? É justamente isso. Quanta coisa maravilhosa acontece na nossa vida através dos encontros, né? Dos encontros aqui nessa vida. E aí eu aproveito isso também para agradecer a Jane, né? Eu ia falar num momento especial aqui, mas já estou trazendo para cá, que também mencionou, né? Eu sempre falo como essa teia vai funcionando, né? Isso é muito bakhtiniano, essa ideia justamente do que vem a partir das interações, né? Daquilo que é construído coletivamente, né? Então, entender que a gente não vive sozinho, isolado num mundo e que é justamente através dessa teia, desse tocar-se, né? Dessa aproximação que as melhores coisas podem surgir, né? Então, tu, por exemplo, é um exemplo, né? Aqui tem um canal que se propõe ao diálogo e como conversar, por exemplo,
com a foi a partir da Andrea que eu conheci a Lu, foi a partir da Lu que eu conheci a Jane, a partir da Jane eu cheguei a ti, e assim também ao Hernani, que já participou. Isso é tão lindo quando a gente começa a prestar atenção, porque nem tu falou, né, entre o céu e a terra, né, o que existe. É justamente isso, se a gente olha com um olhar banalizando as relações, talvez a gente perca esse olhar que nem o fotógrafo, né? Quando vai focar algo numa imagem para registrar aquilo, é um olhar sensível, né? E Sim. eu acho que a gente ganha tanto quando a gente tem esse olhar sensível de ver justamente que não é só um bate-papo, é uma Uhum. outra vida que está entrando em sintonia com a minha e a gente está aprendendo juntos, né? Então é só um pouquinho esse fiozinho que eu queria pegar e que fala muito da ideia bakhtiniana, né? De uma vida construída através da interação e desse respeito à heterogeneidade, né? Então, só para fazer, eu vou entrando um pouquinho assim. Gente, obrigada quem está chegando. Já vou deixar a Natália continuar a partir da. Por que que não é num terreiro, né? Natália, curiosa pela tua chegada no terreiro. É isso que ela já vai entrar agora. É. Não, então, eu também quero agradecer porque, assim, como é que é engraçado, né? Você me conheceu através da Jane, que tem toda uma rede. E eu também É. conheci essa rede através da Jane. Então, eu conheci a Lu, conheci a Andrea, conheci a Silva, e assim vai, que são pessoas que são da mesma área da dança, né, e tal. Uhum. Então, essa troca é fundamental. Acho que, na verdade, a gente não consegue viver a vida sem troca. Eu acho que Certo. é para isso que estamos aqui. É para trocar, Uhum. para amadurecer, para viver experiências novas, é, filtrar o que é bom, o que é ruim e ir passando, né? Então é isso. Uhum. Mas voltando lá à minha Voltando. entrada. E aí, enfim, ficou esse processo todo. Acabei entrando para a faculdade, ia fazer um projeto. Ela me convidou para fotografar o terreiro. E eu falei, tá, beleza, eu vou fotografar. A princípio, aí só um OBS, né? Ah, mas Uhum. você, enquanto budista, foi para um terreiro e não estranhou nada? E estranhei em alguns aspectos de não conhecer a dinâmica completa de uma gira, mas não estranhei no sentido de o que é isto que está acontecendo, porque eu já tinha isso enraizado na minha vida e na minha família, na minha infância, que minha avó era umbandista. Então, defumador, banho de erva, dia de Iemanjá, isso já era uma coisa que já por mim já se passava tranquilamente. Tá escutando um barulhinho? É que eu tô com receio. Mas não tá incomodando, não, né? Não, É porque eu não, tô por com não. o doguinho tá Ai, brincando. Então o tá, né? lindinho aquele. Aham. É, entendeu? Mas enfim. E aí, então isso não me foi um estranhamento. Pelo contrário, quando eu entrei no terreiro, que eu fui assistir a primeira gira, eu falei, nossa, acho que eu conheço esse ponto. Nossa, essa música não me é estranha. E aquele caboclo ali, aquilo ali, eu acho que eu já vi isso em algum momento. E aí, vem cá, meu filho. Mostra ele pra Eu gente, tô aproveita, tentando ele quer pegar, ele tá participar. fugindo, ele quer participar. Vem cá, ó, aqui, ó. Olha a tia ali, ó. É muito lindo ele. Olha, Oi, de olha. novo. Aí, entrei e comecei a fotografar, né? Já que me foi autorizado, comecei a fotografar, mas era um trabalho só para faculdade, né? Vou só participar ali e ok. Fiz as fotos, mas com todo cuidado, né? Nas giras que me eram autorizadas. Como eu estava como pesquisadora, gente, eu vou ficar meio assim, saindo, porque é o Não, sem cachorro. problema, não te preocupe. Como eu tava, como pesquisadora, eu comecei a me adentrar no assunto também de forma teórica, né? E não consegui manter uma certa distância de tipo, não, eu vou fotografar aqui, mas eu não vou me enfiar ali, não vou querer saber como é que funciona. Porque isso aí não legitima uma fotografia documental, né? A fotografia documental, ela é esse mergulho naquele ambiente, né, com aquelas pessoas, tem essa conexão. E aí eu comecei a frequentar o terreiro para fotografar as giras e deixa eu só chegar isso aqui, que aí eu fico mais perto de onde ele tá Tá. e ele não fica Uhum. latindo.
Toma, meu filho. Ele quer brincar, mas não quer, sabe? Aí fui fotografando e eu fui me inteirando sobre o movimento, de tudo que estava acontecendo ali, né? Qual era o ponto que chamava determinada entidade, quando era o momento de eu estar mais perto, né, do Bongá, que é o altar, onde tem as imagens, qual era o ponto que não era legal ficar ali. Mas sempre foi um processo que não começou assim, não já saí entrando. Primeiro eu ficava do lado de fora, um pouquinho da roda, que eles ficam em roda, né? Tentando entender aquele processo. Bem, fui fotografando, fui muito elogiada na faculdade, e aí eu vi, e o meu professor, né, que é o Flaviano, hoje virou um grande amigo, enfim, me orientou por várias vezes nesse trabalho, e a gente pretende ir levando esse trabalho para outros caminhos, o trabalho não parou. Ele me elogiou muito e falou, cara, continua porque isso é uma proposta muito bacana, né? E eu falei, eu vou então continuar com isso. E aí fiz o projeto, a princípio eu titulei ele como Movimentos Fluidos, né? Na troca mesmo dessa. Por que movimentos fluidos, né? Porque era uma coisa fluida, de verdade. E eu estava trabalhando no movimento a princípio. E aí depois eu comecei a entrar no questionamento do que eu ia fazer mais com essas fotos. O que eu ia fazer com esse trabalho? O que eu ia fazer com o aprendizado que eu tive lá dentro? Aí eu comecei a observar que dentro do terreiro a gente tem uma relação pedagógica, né? A gente tem a troca. A oralidade é muito importante para a Umbanda, né? Eu vou falar da Umbanda, mas acredito que nas religiões de matriz africana sejam muito importantes a oralidade. Essa coisa que passa de pai para filho, de irmão para irmão, e assim vai. Eu comecei a observar que entre o céu e a terra existe muita coisa, e que não é só o budismo que poderia me deixar consciente de certas questões, né, que eu via na vida. Então eu comecei a ver que na Umbanda também poderia ser trabalhado outras questões que talvez no budismo eu não tinha, e que eu podia levar ensinamentos do budismo para a Umbanda e da Umbanda para o budismo. Eu comecei a unir, né, as filosofias. Porque o budismo ele trata muito de questões humanistas. Não tem o budista mais bonito, mais importante, com cargo mais elevado. Todos nós somos iguais. Somos Budas, né? Que podemos atingir essa existência de Buda aqui, na própria existência que já vivemos, né? O estado de Buda. E na Umbanda também não tem o guia melhor, o guia que tem mais influência, o que é mais inteligente, que é mais desenvolvido, não. Todos eles trabalham em conjunto, em comunidade. E aí eu observei que essa troca era importante. Fale. E aí tem uma outra coisinha para quem é bactiniano, que foi até uma coisa legal, assim, quando começou a falar sobre o budismo e Umbanda, né? Justamente são dois valores, né? Diferentes, mas que são duas vozes. Aí a gente sempre vai falando aqui de polifonia e essas várias vozes, né? Que vão coabitando. Quando a Jane participou também, a Lu, a gente falou dessa heterogeneidade, né? Que nos constitui justamente. É isso que Bakhtin também traz quando ele fala sobre a gente como ideólogo, né? Como pontos de vista sobre o mundo. E esses vários pontos de vista coabitam. E dentro do conceito de polifonia que a gente aborda, não é só essa multiplicidade, mas é entender que as vozes, elas são plenas de valor, elas têm o mesmo grau de importância. Então fala desse mundo polifônico também, quando tu traz essa voz dessas duas filosofias, né? Quando tu diz, eu comecei a tratar essas duas filosofias não como duas vozes que não se tocam, mas vendo onde elas também se unem, né? As semelhanças entre elas e as diferenças que as tornam únicas, né? Isso que é o bacana, né? E tá tudo isso em ti. Eu achei interessante, justamente, você não é. A Natália não é a umbandista e não é a budista, né? Já é uma outra coisa, né? A partir dessa relação. Então,
Isso que é bacana também nos interessa aqui, né? Trazendo esse aspecto. Quem quiser comentar alguma coisa a esse respeito, fica à vontade aí também, gente. E não só isso, a questão também desse racional nosso, né? Aproveitando aqui, Sim, é. esse, né? O céu e a terra. Então, eu notei que o nosso papo ele foi floreado desses pensamentos que a gente trata como dicotômicos, né? Que a gente coloca Uhum, fronteiras em termos de separação, né? Céu e uhum. terra, o racional e o emocional. A tua pesquisa ela é muito linda porque justamente ela através da tua vivência no terreiro, ela vai dando um lindo exemplo de como a gente pode ser escuta do nosso sentir, que a gente não deve menosprezar o que é da ordem do sentir, né? De Uhum, novo, esse sim, olhar também do acadêmico para o que não é, né? O sobrenatural, a gente deixar de ver isso como algo como é que eu vou dizer? Não tá me vindo a palavra agora, mas é esse olhar distante, né? Que a gente às uhum, vezes coloca nas coisas, né? Então, vou deixar tu falar e depois eu vou entrando mais. Mas beleza. é só essa questão da relação esses dois mundos, né? Que se tocam aí. Sim. Você falou sobre, não é a Natália budista, nem a Natália umbandista, né? Tinha um É. rapaz lá no terreiro que eu tinha, enfim, desenvolvi um carinho muito grande por ele, a gente se identificou muito, que ele falava que eu era umbundista, que era uma mistura Mundista. de Aham. umbanda com budismo. Que Porque, assim, lindo, adorei. eu sempre deixei muito claro que eu era budista, que eu estava ali para fazer um trabalho. Teve um conhecimento de todo mundo a respeito daquilo, não saía entrando. E muito antes de eu fotografar, eu já estava meio que conhecendo aquelas pessoas, indo ali, conhecendo o ambiente. Então, eu não saía entrando. Isso também é uma característica muito importante da fotografia enquanto documental, né? Que o fotógrafo ele não já chega com a câmera dele, ele tem um período de observação, um período de identificação, um período de estudo. E Uhum. esse meu período me possibilitou vestir uma certa camisa umbanda, porque quando eu me vi, eu estava indo para lá toda de branco, eu já mudei minha Uhum. vestimenta, né? No começo eu comecei a ir com, de repente, uma roupa colorida e tal, depois eu adaptei meu armário para vestimenta, então eu já ia toda de branco, eu já ia mais cedo para limpar terreiro, Uhum. nem que fosse varrer o chão, né? Porque a gente sabe que tem umas questões da própria religião que é um quarto de Exu você não pode entrar, porque você não é daqui, não tem uma preparação. É uma preparação espiritual, né? Não é que seja proibido. E eu acredito que, assim, os guias me deram licença para estar ali, sabe? Não foi Uhum. somente uma autorização de uma zeladora, né? Foi um conjunto. E Uhum. eu tinha essa vontade de estar ali varrendo aquele chão, eu tinha vontade de estar ali limpando alguma coisa para o início da gira, né? E eu acho assim, se a gente não se joga, se a gente não entende como funciona aquele lugar completamente, a ponto de se tornar mais um, a gente não tem essa percepção do que acontece de verdade ali. A gente tem uma observação muito superficial que não era o intuito do meu trabalho, né? Começou Uhum. sendo superficial porque era só para a faculdade, mas depois acabou sendo uma coisa muito maior. E aí Uhum. me formo no primeiro bloco, projeto documental, apresento movimentos fluidos com as fotografias. Eu fotografei, se eu não me engano, gira de criança, né? Festa das crianças e uma gira de Exu. E aí, quando eu vou continuar, né? O próximo bloco, o professor olha, continua. E vamos indo. Seria o projeto de fotografia artística. E aí acontece aquela questão que, na verdade, a gente, no meio de uma pesquisa, no meio de um projeto, a gente às vezes não está 100% seguro de que a gente tem um controle sobre. Na verdade, a gente tem controle sobre nada na vida, né? Então, É. infelizmente, a zeladora falece, ela infarta, então foi um infarto fulminante de repente, e eu sou obrigada a parar com aquela minha pesquisa, e o terreiro fecha, fica de luto,
E eu falei, agora, como é que eu faço? Lembrando que eu tinha relação com todas aquelas pessoas. Então, para mim, não foi só uma perda de uma pessoa que eu fotografava ou de Uhum. uma pessoa daquele terreiro. Foi uma perda também pessoal, que era uma mulher assim com uma alegria e uma luz impressionante. Então eu paro e falo assim, agora é o momento de eu parar e de eu sentir o luto com eles, né? De eu vivenciar esse luto com eles. E claro que em algum momento eu pensei assim, nossa, mas eu quero fotografar. Aí você entra naquela coisa da Uhum. ética, né? Onde eu posso ir com a minha Uhum. câmera, onde eu não posso. E aí eu tentei ficar tranquila, e aí, conversando com professores já, eles falaram, por que que você não inverte essa pesquisa? Por que que você não faz agora uma parte mais de conversa, de um retorno deles? Eu falei, é uma boa. E aí eu comecei a buscar referências na história da arte, né? Eu estava fazendo a graduação de fotografia, mas eu também ainda estava na história da arte. E aí eu comecei a fazer toda uma pesquisa e falei, cara, eu vou pegar essas fotos, vou revelar e vou encontrar e vou entregá-los. Vou entregar para eles e falar assim, aí, o que vocês acham? Né? Aí vai ser um momento de eu ligar o gravador e só ouvir. E aí é aquilo que você fala do Bakhtin, da escuta, né? Então, Uhum. foi um processo de escuta para eu Exato. aprender e transformar o meu trabalho. E aí eu chego para ele, para as pessoas com as fotos, e todo mundo fica muito emocionado, muito emotivo. E eles começam a interpretar e a falar daquelas imagens de uma forma que eu jamais tinha percebido. Quer pegar uma foto e olhar para aquela foto e falar que, ai, nossa, olha como é que eu fico incorporada, olha como é que é o gesto do meu caboclo, e olha a expressão do meu Exu. Então, assim, eles começam a interpretar as imagens de uma forma muito pessoal, particular, que eu, enquanto fotógrafa, não tinha observado, né? Foi um retorno de uma coisa que eles nunca tinham vivenciado. Eles nunca tinham visto uma foto deles incorporados. De uma pombagira que dança de um jeito, de um caboclo que salta de um outro jeito. Então, foi um processo de voltar com essas fotos e escutar o que eles tinham a me dizer. Esse é o processo, assim, eu vivencio esse processo. Se você quiser me interromper para falar alguma coisa. Não, eu só ia pegar esse ganchinho também, que eu acho isso uma coisa super importante, né? O momento do falecimento dessa pessoa importante, né? Que fez toda uma mediação junto, e o Uhum. quanto desse envolvimento importa não só, que nem tu diz, não é do ponto de vista que é uma pessoa que é uma pessoa que eu estou fotografando e é para o meu trabalho. Não, existe toda uma relação aí, né? Uma Uhum. relação íntima com essa pessoa que liga vocês das mais variadas formas, né? E eu acho Sim. interessante como tu te permitiu envolver nesse processo, né? Que nem tu tava ali, tu disse assim, eu tinha, obviamente, a vontade de fotografar, mas eu precisei também viver aquele luto, eu também precisei sentir, né? E o Uhum. quanto muitas vezes, dentro daquilo que eu já estava começando a falar, do que é da ordem do sentir, e às vezes a gente menospreza, né? A gente relega ao último plano, que é da ordem do sentir, né? Isso é da nossa sociedade, da nossa, acho que da nossa, mais até, do nosso processo de evolução, eu acho que é justamente isso, a gente desenvolver a escuta sensível do nosso corpo, do que está acontecendo, né? E como Uhum. situações justamente como essas que nos tiram da nossa zona de conforto, né? A gente Sim. quer sempre estabelecer um controle de tudo e o quanto muitas vezes é justamente isso que escapa da gente que nos leva a evoluir justamente, né? Seja em que nível Sim. for, espiritual como pessoa, como profissional, como às vezes a gente fica tão apegado, claro, agora eu já estou colocando outras situações, mas às vezes a gente se apega tanto a certos caminhos que a gente idealiza e a gente às vezes não é incapaz de ver como o fato de as coisas saírem daquele plano é tão abençoado, né? Claro que eu estou trazendo outra situação, Sim. aproveitando, né? Uhum. O gancho, assim. Então, como
tu saiu fortalecida também dessa situação, né? O quanto Sim, tu também aprendeu justamente por estar naquele contexto, com aquelas pessoas vivenciando sim, aquilo, né? sim. E, e a riqueza do que veio a partir disso, né? Também é a sabedoria divina, né? Se apresentando pra gente. Então, só um Sim. pouquinho, assim, desses. Gente, obrigada pelos comentários. Uns minutinhos antes de finalizar aqui, eu vou contemplar, tá, os comentários. Vou deixar essa sugestão aqui para a Nath. Quando faltar mais ou menos uns 15 minutinhos, eu aviso, a gente lê para não perder os comentários e seguimos fazendo aquela dobradinha que já tá programada, Sim. tá? Mas pode seguir, Nath. E obrigado quem tá chegando agora também, que não é. É. Às vezes a gente não pode estar dando oi para todo mundo na hora, mas sejam muito bem-vindos todos que estão chegando. Sim, já vi que tem uns budistas aí na área também, o Anderson O tá pessoal lá aí, da minha casa espírita também tá pessoal, tá aqui. todo mundo aí, tem kardecista também, Tem de tudo, é tem de polifonia tudo. pura essa live aqui. Muito bom. Então, e aí eu entro nesse processo, né? E aí eu vou buscar mesmo tentar entender aquela função, né? Aquela perda, aquele luto, e tentar entender as funções que acontecem dentro de um terreiro, não função de cargo, mas essa questão da oralidade, de ser importante, a questão da troca pedagógica dentro de um terreiro, que os ensinamentos são passados, que eles se tratam, que é uma família, né? Que eles se tratam como irmãos, mas como bons irmãos, também brigam, também divergem. Então eu comecei a perceber essas estruturas, né, dentro de um terreiro, comecei a perceber a relação deles, a relação afetiva, comecei a ver os elos, né, os elos familiares, os elos afetivos, tudo isso através da fotografia e através desse momento de pausa, né? Ficou 6 meses o terreiro fechado. Como não é um terreiro, pelo que eu aprendi, como não é um terreiro de candomblé, você fica geralmente de candomblé 1 ano fechado, né, em luto. Eles ficaram 6 meses fechados. No terceiro mês de falecimento, né, da zeladora, da responsável pela casa, eles fizeram uma cerimônia chamada Axexê, que é uma cerimônia específica ou característica do candomblé, porque ela era filha de santo do candomblé. O terreiro ele não é simplesmente umbanda, ele tem cruzamentos com o candomblé. E aí essa cerimônia foi um momento em que eu fiquei assim, né? O lado fotógrafo, preciso ir fotografar, que eu sei que é uma cerimônia fechadíssima, então assim, nossa, se eu tivesse foto dessa cerimônia ia ser maravilhoso, mas ao mesmo tempo vem aquela coisa tipo, porra, é a madrinha da minha amiga, a mulher que eu fotografava e que me autorizou tá ali dentro. Não é Uhum. bem assim, né? A foto não vale tudo, assim, a qualquer custo, né? E aí eu perguntei com todo carinho, falei, olha, acha que é possível? Vocês acham que é bacana? Não acham? Ah, olha, não, porque como né, não é nossa cerimônia, uma cerimônia de candomblé, vem a mãe de santo dela, vem o pessoal do terreiro que ela se fez como filha de santo, né, que ela iniciou. Então não acho legal, porque... Aí eu falei, beleza, ok. E quando o terreiro reabriu, ainda tinha uns resquíciozinhos desse acontecimento, dessa cerimônia. Ringo querendo participar. E É isso aí, aí. vem, filho, vem participar, então. Deixa ele Ele fica me participar, olhando. ora. Aí eu, quando vou pegar, ele foge. É, E aí eu fotografei alguns resquícios, né? Folhas no chão, coisas assim. Nada exatamente do ritual. E aí vem a abertura. E aí a abertura, eu entro num outro processo que é não vou na abertura com a câmera. Eu não fui, eu não perguntei para ninguém. Isso foi uma vontade minha. Eu não vou fotografar a abertura porque vai ser muito comovente, vai ser muito complicado para todo mundo. E foi assim, eu vi todo mundo chorando porque era a primeira gira sem ela e chorei junto, né? Então foi um processo que eu estava ali para, olha, é aquele processo que você começa a perceber que tudo tem seu tempo,
né? E isso era uma coisa que eu aprendi lá dentro. Tudo tem seu tempo. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada, eu sou passional, eu não sou nada racional. E aí eu comecei a observar que tudo tem seu tempo e que a gente precisa respeitar isso. Que as coisas não são feitas sem ter um eixo, né? Sem ter um porquê. E aí eu comecei diante disso, ter essa pausa, e aí depois eu perguntei, posso voltar a fotografar? Vocês topam? Ah, topamos. Eu falei, beleza, eu quero continuar com o projeto. Já estava, acho que no meu terceiro bloco da faculdade, já tinha 1 ano e meio de fotografia lá na faculdade, e aí era para desenvolver um livro, para fotografar e desenvolver um livro para a faculdade. Sempre assim, para a faculdade. E aí eu comecei a fotografar. Eles, no final do ano, eles vão para o Parque dos Orixás, que é um lugar aqui no Rio, que é específico para você, no final do ano, colocar suas oferendas, sem aquela questão de sujar a mata, sujar rio, sujar cachoeira. Lá é um lugar específico para isso. Aí eles vão para lá e eu levo a minha câmera. E aí é um momento em que eu já estou em outro processo artístico, porque eu já não boto mais a câmera no olho, eu já não estou mais em volta, eu já estou lá dentro da gira, lá dentro do terreiro, rodando com os guias, e me abaixando, me levantando e pulando junto. Então eu já estou nesse processo artístico e vou lá e fotografo toda essa questão. Faço também fotos, né, do antes da gira, da preparação da comida, de passar a roupa, a baiana, aquela coisa toda, né? E depois faço as fotos também lá da gira na cachoeira, né? A gente chama de cachoeira. O pessoal, vamos lá, ó, tem a gira da cachoeira no final do ano. Ninguém fala parque, e tal, né? Mas enfim, no lugar onde tem a cachoeira. E aí tem esse processo, e aí chego no final, né, da minha graduação de fotografia, com esse trabalho, acabo fazendo uma exposição com um coletivo de arte, né, que é o Eixo Arte, na fábrica da Bering aqui no Rio, e volto para a UFRJ, volto assim, no sentido de já estou terminando lá também, e eu tenho que fazer um TCC para lá. Tem que escrever uma monografia, na qual eu não parei para pensar. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer, né? Que eu preciso escrever uma monografia, e você sabe que o processo de monografia não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, em 2 meses. E aí eu pensei, cara, eu estou há anos estudando esse tema, eu estou há anos escrevendo sobre isso. Conversei com o meu orientador e falei, vamos fazer um relato de experiência? Vamos colocar essas fotos no mundo? Vamos falar sobre isso? Ele, vamos. E aí eu faço o meu TCC na UFRJ, em História da Arte, também sobre o terreiro. E vou abordar essas questões, né, de troca, de pedagogia, de estética. Falo da minha experiência como budista, da minha experiência, né, da minha avó, do defumador, do banho de erva. E falo também desse processo da volta, né? Eu transcrevo o que eles me falam da volta das imagens, né? Então é um processo que eu acho que eu encerrei esse processo, encerrei em aspas, né? Esse processo com a minha monografia na UFRJ. E agora eu estou num processo de parar, pandemia, né? Não tem nem como fotografar. De parar, pensar e imaginar assim, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou pegar um mestrado e vou responder a pergunta que estava na propaganda de hoje, que corpo é esse que reivindica esse espaço? Porque o título da minha monografia é O Amor por Base, a Caridade por Princípio e a Fé por Fim. Que foi uma frase que eu ouvi dentro do terreiro, que é muito significativa para eles, e que para mim foi muito significativa ao longo de todo esse processo. Envolveu o amor, envolveu fé, envolveu caridade. O budismo também tem esses princípios de amor, de fé. A gente não fala caridade, mas é uma troca muito humanista. Então eu comecei a pensar que era necessário que esse título tivesse no meu TCC. E aí embaixo eu boto entre a gira e o transe, que corpo é esse, né? Que corpo reivindica o espaço, porque não sei se eu tenho essa pretensão de responder que corpo é esse, mas são vários corpos que habitam aquele espaço, né? Entre o corpo do médium, o corpo do guia,
o corpo do próprio terreiro, o corpo da imagem, e aí você fica, que corpo é esse? Então, o meu processo foi basicamente essa andança até essa pergunta que eu acho que eu vou precisar estudar bastante no mestrado para responder. É uma pergunta de vida, né? De várias vidas, né? Que a gente vai, claro, a gente vai chegando a respostas, acho que sempre provisórias, né? E eu acho que essa é a beleza, né? É Sim. a vida em movimento, os nossos questionamentos ganhando sempre nova vida, né? Uhum. E isso esse título eu achei maravilhoso, então agradeço também por ter cedido, autorizado a gente já chamar atenção para a live com esse título, gente, é lindo, né? Olha isso. Entre agir e o transe, que corpo reivindica o espaço, né? É muito poético e é muito potente, né? Esses corpos. E eu quero sugerir que a gente siga falando sobre essa parte dessa pergunta e a gente poder interagir um pouquinho, quem está assistindo, também poder falar sobre isso. Tem muitas pessoas aqui que eu sei que são, que participam, que são da Umbanda ou que têm uma relação forte com a espiritualidade, seja como for, né? E que não impede de forma alguma nenhum tipo de participação aqui nesse sentido, muito pelo contrário. Então, para a gente pensar juntos um pouquinho, eu gostaria que a gente tivesse um tempinho para isso e para te contar um pouquinho mais justamente dessa tua vivência dentro do terreiro e como é que tu, então, a partir dessa vivência, das fotografias, como é que tu... qual que seria a tua resposta? Se tu tivesse que dar uma resposta hoje, que resposta seria? A gente vai treinar um pouco essa visão. Então, gente, como faltam uns 10 minutinhos, eu vou sugerir, Nath, se tu topa, a gente fazer a leitura dos comentários aqui, perguntas, eu dar uma olhadinha, porque eu vi que teve participação do pessoal. E aí a gente faz aquela dobradinha, tá, gente? Quem tiver que não puder acompanhar, a gente super entende, vai ficar tudo disponível. Mas quem puder seguir com a gente, tá? A live não encerra aqui. Se ela cair em algum momento, sem que a gente se despeça, mesmo que provisoriamente, vocês sabem que a gente vai voltar, tá? Eu só vou disponibilizar essa live aqui e a gente já retorna com a Nath pra gente cutucar um pouquinho essa pergunta e saber um pouquinho mais dela sobre essa experiência tão rica lá no terreiro e como é que isso repercutiu também nos meios, né? Nos meios que não são os meios de tradição, né? Da Umbanda e como é que é isso, assim, eu fico muito curiosa também para saber e a gente poder trocar um pouquinho de ideia sobre isso, né? Porque afinal esse corpo também está reivindicando esse espaço, né? Então, a questão que nem tu disse, né? Da voz ao terreiro, da voz aos guias, né? Então, esse corpo está aí, está pulsando em ti e é importante justamente que a gente traga essa voz, muito importante. Então, quem puder, a gente fique com a gente. Então, vamos aos comentários. Mari, sempre trazendo o melhor. Parabéns, Karina. Obrigada, Karina. Karina sempre acompanha aqui, sempre que ela pode, acompanha. A Jane também está aqui, também disse que essa troca é vital. Muito obrigada, Jane. A minha mãe também está vindo aqui, está presente, ó. Jane, Jane, eu fiquei com a Jane na cabeça. Nath, tu me ajuda nos comentários, porque eu tô bem cega, tá? Se eu passar por alguma coisa, eu tô tentando, porque às vezes some tudo aqui pra mim, eu tenho que retomar. Deixa eu só me achar onde eu parei. Eu vi que alguém escreveu que... Natália, curiosa... eu já li da minha mãe, curiosa para saber sobre o terreiro. eu vi que alguém escreveu que realmente não existe o guia mais importante. Mais importante foi a Val. Val, obrigada também. A Val sempre está aqui no canal, sempre acompanhando. Muito obrigada. Aí, acho que é alguém dos teus lados, Tia Nana, te amo muito. Meu sobrinho, família, tá toda aí que por causa do legal. Ringo, né? O pessoal tá vendo o Ringo. Aí a Valéria disse, foi a Valéria que disse mesmo, verdade.
não existe hierarquia na espiritualidade, sou kardecista. Depois o Carlos, eu sou de religião afro-ameríndia, é isso, né? Maranhense, chamada Terecô, é isso, gente? Será que eu li bem? Acho que sim. Qualquer coisa podem me corrigir. Que legal, sejam muito bem-vindos. Tem gente que não tinha vindo ainda aqui, sejam muito bem-vindos no canal. Depois, Clara, seja bem-vindo, que bom que tu tá aqui. Gosto muito do Candomblé, Umbanda. Anderson, seja bem-vindo. Reinaldo tá aqui, que legal. Seja muito bem-vindo da Dona Zica. Valéria, as pessoas acham que usam para o mal, não é assim, a questão da Umbanda para o mal, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também Acho depois. muito importante falar. Bem importante, a gente guarda É. aí esse tópico também para a gente continuar. É linda a incorporação consciente ou não, a questão da incorporação. Acho que o Mário está aqui, acho que eu vi o Mário também. Muito forte as relações lá, então, no terreiro, que eu acho que era o momento que a gente estava falando sobre a questão do teu envolvimento lá, né, de como isso Uhum. reverbera. Tem o repouso, repouso? Repouso, limpeza, um ritual mesmo, isso. Aí depois a Clarice, a casa espírita de que participo é espiritualista baseada na doutrina de Kardec, mas com um diferencial muito especial. As entidades têm um espaço através dos médiuns que vêm dos terreiros. É Exu, aqui Deus e além, é isso? Não, ela botou que saiu errado elementais, eu embaixo. acho. Tá. A Exus e Exus e elementais. elementais. Tá, É. agora eu vi. Muito legal, TCC sobre terreiro, espiritualidade. Eliana, seja bem-vinda. Penha, todo mundo que está chegando agora. Tereza, que legal, gente. Todos que estão chegando. Jane, acho que o corpo. Ai, olha eu. Acho que o corpo Olha dos eu. médiuns é uma espécie espaço coletivo, no sentido de permitir a expressão dos guias aqui. Amiga, arrasou. É lindo, né? Não, mas tu não vai escapar. Eu quero tá. Ela tá. Jane, ela tá querendo colar de ti. Não vou deixar. Gente linda, então a gente vai continuar com esse questionamento, falando sobre isso que vocês colocaram agora, esses tópicos, né? Por exemplo, a Umbanda, da gente ter esse preconceito em relação à Umbanda, né? Até por ser a religião também de matriz afro, tem toda essa questão envolvida, né? A gente está falando de ideologia, de linguagem, isso tá relacionado e a questão também do desconhecimento, né? Então, esse papo aqui é justamente para a gente trazer à tona essas discussões, para que a gente pare com essas noções pré-conceito, de preconceito, né? Em relação às coisas, a gente possa se abrir para conhecer mais e poder absorver aquilo que de mais maravilhoso essas coisas todas do mundo tem para nos oferecer, né? E que a gente não faça essa dicotomia, essa disputa que a gente acaba colocando muitas vezes, né, ao olhar para as coisas, né? Então, quem puder, segue com a gente. Temporariamente, né? Vou sair rapidinho, mas já voltamos, tá? Vou só disponibilizar a live aqui. Muito obrigada, a gente amei os comentários e a gente segue, então, falando sobre tudo isso e as perguntas e comentários. Sigam com a gente para a gente conversar, tá bom, gente? Até daqui a pouquinho, já vou e volto. Já te chamo, Nath. Tchau. Tá bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau.